Martins. Está no ar, Amanhecer com Deus. Uma palavra que direciona, uma oração que transforma. Com o pastor Rivaldo Magalhães. Comece seu dia debaixo da presença de Deus. Muito bem, minha gente, começando mais um Amanhecer com Deus. Muito bom dia para você que está em casa, muito bom dia para você que está me ouvindo agora. Hoje, dia 30/10/2025, 6 horas e 11 minutos, neste momento, na capital da amizade. Minha gente, eu preciso hoje falar sobre essa série de palavras que essa semana nós estamos falando. Dar uma sequência nessa série de palavras e hoje eu quero falar sobre o processo. E eu quero usar como base o livro de Jonas. Jonas, ele era um profeta e um homem excelente e poderoso que trabalhava com Deus, e durante sua vida ele passou por um processo. E nesse processo, Deus o leva para o centro da sua vontade. Mesmo que Jonas tivesse e tentasse fugir deste processo, Deus estava com Jonas ali na sua mão. E eu preciso falar sobre Jonas e lembrar você que quem foge do processo, não se preocupe, ele vai atrás de você. Amém? Vamos começar com o primeiro propósito do processo. E o primeiro propósito do processo é reconhecer que você está fugindo. Perceba que no exemplo de Jonas, Deus vai atrás de Jonas e mostra para Jonas que ele está fugindo do processo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Antes de Deus nos conduzir ao destino, ele confronta a nossa fuga. Fugir pode ser desobediência, medo ou simplesmente querer o controle. O primeiro passo no processo é reconhecer onde está você, né? Não para o chamado de Deus. É isso que você está fazendo? Dizendo não. Deus chamou Jonas, ele era um profeta. E Deus o direciona para uma cidade chamada Nínive. E Jonas, foge para Tarsis. Perceba que quando você foge do processo, você está dando uma mensagem para Deus. E pode ser a desobediência. E o caminho da desobediência para viver o propósito pode te levar a um processo. E esse processo, Deus vai com você nele. Entenda que muitas vezes, para se cumprir a vontade de Deus, Deus permite que você passe até mesmo pela tempestade, até mesmo pela aflição, para que você possa compreender que Deus tem um projeto para você. Jonas, ele não quis entender, ele quis fugir. Mas se você entender o processo, você vai caminhar nele. Porque Jonas estava dentro de uma embarcação e nessa embarcação começou a chover lá fora. E o barco quase foi a pique, quase afundou. Entender a tempestade é você entender que você está vivendo um processo para viver o propósito. Nem toda tempestade é castigo, mas são convites para reflexão. Deus usa um caos externo para nos alinhar internamente. Às vezes nós estamos perdidos e Deus quer nos levar para o seu propósito. E Ele manda a tempestade para alinhar a gente. A tempestade não vem para te destruir, mas para te direcionar. Se você entender isso, você vai viver o propósito de Deus. Permita-se
ser tratado no ventre. Esteve por 3 dias no ventre de um peixe. Jonas foi engolido, porque lá na embarcação perguntaram o que estava acontecendo. Ele diz: olha, o problema dessa embarcação aqui é porque eu estou vivendo um processo com Deus para viver um propósito. Me joga no mar. E eles jogaram ele no mar e ele foi engolido por um peixe. E o ventre do peixe foi o lugar onde Deus fez com que o processo se concretizasse na vida de Jonas. Escuro, solitário, cheio de dores, mas o propósito estava ali, com ele, e ele meditando sobre esse propósito. Quando Deus te colocar em um tempo de isolamento, é para gerar transformação no seu coração e não punição. Deus não estava punindo Jonas, Deus estava orientando Jonas. Deus estava gerando em Jonas o seu propósito. Ore no meio do processo, não só no final. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Já Jonas aprendeu a clamar dentro do lugar improvável. Ore em todo o tempo. Deus está te ensinando a orar. A oração em meio ao processo abre o caminho para o milagre da saída. Deus está chamando você para orar, meu irmão, no meio do processo. É porque vai ter saída aí. É porque vai ter milagre aí. Amém? Quinto, aprenda a comprar. Aprenda a cumprir melhor. Aprenda e cumpra. Aprenda e cumpra o propósito com maturidade. Levantou-se Jonas e foi para Nínive segundo a palavra do Senhor. Precisava passar por tudo aquilo? Não, era só levantar e ir. Mas a maturidade era pequena. E Deus precisava colocar Jonas no propósito e por isso colocou ele no processo. Depois de todo o processo, Jonas finalmente obedece a Deus. E vai para a cidade e tem uma cidade transformada. O propósito só se cumpre quando nossa vontade se rende à vontade de Deus. Quantas pessoas hoje estão vivendo um processo para entender que Deus tem um chamado para ele e ele não está vivendo esse chamado, e Deus está colocando ele no processo para que ele possa viver o seu chamado, viver o seu propósito. Eu preciso concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: o processo de Deus nem sempre é confortável, mas é necessário para nos alinhar ao chamado. Fugir do processo é prolongar o propósito. Abrace o processo e celebre o seu cumprimento. Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano na sua vida. Se renda, meu irmão. É melhor, é mais fácil. Viva o processo para viver o propósito. Amém? Eu preciso orar com você. Pai querido, Pai santo, eu estou orando por aqueles que estão fugindo assim como Jonas do processo. E fugindo assim como Jonas do propósito. Deus, que ele seja alinhado, que ela seja alinhada ao seu chamado. Que possam viver o extraordinário do Senhor. Que possam se render e que possam viver o seu propósito. Meu Deus, que nós não venhamos fugir do seu chamado. Nós não venhamos fugir do nosso chamado diante do Senhor. Nos ajude a viver esse chamado em sua totalidade. Em o nome de Jesus, ó Pai, seja conosco nesse dia, nos abençoe. Hoje é uma quinta-feira. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, no nome de Jesus, que a sua graça e a sua unção esteja sobre cada um dos teus filhos. Em o nome poderoso de Jesus, assim nós oramos, assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você que está me ouvindo, faz sentido para você essa mensagem? Portanto, abençoe a vida de alguém hoje, no propósito que Deus te chamou. E seja uma bênção nas mãos de Deus, porque Deus conta com você. Amém, meu querido? Deus conta com você. É por isso que Ele te chamou. É por isso que você está no processo. É por isso que Deus está extraindo o melhor dentro de você. Cumpra e viva o seu propósito.